Legal, gente. Então, acho que já está aparecendo a minha tela aí do SketchUp. Então, só complementando a introdução que a Suelen já fez, né? Eu sou desenhista industrial, sou arquiteto urbanista, também sou mestre em arquitetura. Espera aí que ele pulou para minha apresentação aqui. Atualmente eu trabalho no Senac, dando aulas nos cursos de técnico de design interiores e no curso de computação gráfica e também dou aula de pós-graduação pelo IPOG, né? Aí eu tenho um site também que é o qualificad.com.br. Quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Bom, indo para a parte que interessa, vou começar aqui falando mais da parte do V-Ray. Eu queria passar primeiro uma breve introdução para vocês. Vou só apresentar a cena, tá? Vou reduzir aqui um pouquinho o zoom para vocês perceberem que é um ambiente pequeno, simples, sem muitos detalhes. Eu fiz duas cenas aqui, uma para trabalhar iluminação artificial e uma para trabalhar com iluminação natural. Então, entenda iluminação artificial, que seriam os pontos de luz, e iluminação natural já seria a gente brincar um pouquinho com a luz do sol entrando aqui dentro do ambiente. Então, deixei uma parede adicional aqui na lateral direita para a gente perceber como que a luz está entrando. Eu já deixei outro computador ligado aqui para eu ir percebendo quanto que está dando de delay conforme eu for apresentando as informações para vocês, tá? Mas qualquer Ô, probleminha que você... Luiz, Oi? Pode falar, só um Suelen. minutinho. O Wellington, tem uma pessoa aqui falando que não tá vendo a tela. Eu só queria confirmar, quem puder responder aqui para mim, tá conseguindo visualizar a tela direitinho? O Fernando aqui acho que já respondeu que sim, né? Ok, legal, tudo certo. Então, desculpa, pode continuar. Tá Obrigada. tranquilo, obrigado, gente. Vou só ocultar uma janelinha aqui que é o chat de vocês. Bom, quando a gente instala o V-Ray dentro do SketchUp, ele apresenta essas barrinhas de ferramenta aqui para a gente trabalhar. Vou descolar as minhas aqui. Vai dar um delayzinho aí, já vai aparecer para vocês as barrinhas aí flutuando. Então, do lado esquerdo, V-Ray para SketchUp, depois V-Ray Lights, V-Ray Utilities e V-Ray Objects. À primeira vista, a gente acaba ficando meio preocupado, né? Nossa, um monte de ferramenta, um monte de botão, isso aqui deve ser complicado, mas o V-Ray ele é bem intuitivo para trabalhar. Eu vou entrar pelo painel principal que a gente tem de ferramentas, que é o do primeiro menuzinho aqui na lateral esquerda, que é esse Asset Editor. Vou dar uma clicada nele que ele vai dar uma pensadinha aqui. Então, agora que ele carregou, eu tenho uma série de botõezinhos aqui em cima, que na verdade são abas, né? Na lateral direita, eu posso expandir o meu painel aqui, que ele me dá as propriedades do que eu tenho selecionado. Nessa primeira aba, a gente trabalha com a parte dos materiais do V-Ray, então aqui ele lista os materiais para mim, e na lateral direita me dá as propriedades do material selecionado. Repara que ele dá uma prévia bem grande dos materiais aqui, então eu consigo entender, conforme eu for ajustando o meu material, como que está ficando o resultado. Isso aqui é muito fiel ao que vai aparecer na renderização. Então não preciso ficar preocupado de, tipo, cria o material, joga, renderiza para ver como que está ficando e ficar nesse ping-pong aqui. Outra bin aqui que seria a Light, seria toda a parte de iluminação da cena. Repara que por padrão ele já vem com a iluminação do sol aqui dentro. Então eu consigo fazer todos os ajustes que eu quiser aqui na luz do sol, que essa aqui é uma parte que eu vou pedir para vocês tomarem um pouquinho de cuidado, que ela é bem importante. Eu tenho Elements, que são alguns recursos bem bacanas que as últimas versões do V-Ray estão oferecendo para a gente. Plano infinido, Proxy Mesh, colocar inclusive pelos ou grama e mais algumas possibilidades. Esse sistema aqui, ele é bem interessante, porque o que eu consigo fazer? Quando eu gerar uma renderização de uma imagem, eu posso pedir para o V-Ray separar a imagem para mim. O que seria essa separação? Então imagina que eu renderizei uma cena, eu tenho uma série de vasos. Vasos, elementos de vidro transparentes ali que eu possa trabalhar. E eu quero fazer uma pós-produção no editor de imagens, no Photoshop, algum outro programa. Eu posso pedir para o V-Ray renderizar as imagens separadas. O que seria separado? Eu falo, ó, renderiza uma imagem toda fosca, renderiza uma imagem separada só com a transparência, renderiza uma imagem só com brilho. Isso, no momento de fazer a pós-produção da nossa imagem, dá uma ajuda inacreditável. A gente consegue fazer uma pós com uma velocidade muito grande. E uma outra abinha aqui, que seriam os mapas que eu
trabalho dentro das texturas, que eu vou explicar com um pouco mais de calma para frente. Temos aqui a engrenagem, que são as configurações de render. Eu vou dar uma breve explicada desses campos também, não é nada complicado, com poucos ajustes a gente resolve muita coisa, principalmente porque eu tenho campos como esse aqui, o Quality Custom. Então, deixa eu abrir o Global Illumination aqui. Conforme eu for mexendo nessa barrinha, os valores aqui na lateral direita eles vão sendo alterados. Ó. Então, eu não preciso me preocupar de configurar um por um até chegar num determinado resultado. Ele já vem presetado algumas configurações que geram resultados ali condizentes com o que ele está propondo aqui. Qualidade médium, qualidade baixa. Nessa apresentação, eu vou trabalhar na qualidade média, tá? Ah, mas por que não trabalha numa qualidade alta? Porque vão ser renders de teste. Então, quando eu estou testando o material, a iluminação, a composição de uma cena, eu não preciso colocar na qualidade máxima. Eu tenho que ter um mínimo de informação para saber se eu estou no caminho certo, se a qualidade está ficando boa, ou trabalhando no médium. Quando eu finalizar tudo, a composição, coloquei materiais, texturas, aí sim eu começo a me preocupar em trabalhar com uma qualidade mais alta, que vai ser a imagem de entrega para o cliente. Imagem de teste, qualidade média, qualidade baixa, já resolve o nosso problema. Bom, aí os dois últimos botões aqui, essa chaleirinha é o botão para gerar a renderização, e o último aqui é a Frame Buffer, que é a janela de render. Conforme eu vou gerando as imagens, ele vai me mostrando os resultados aqui. Vou finalizar aqui. Essa cena, reparem que, com exceção dessa mesinha, ela está toda branca. Então, por que essa preocupação em deixar uma cena toda branca? Eu vou explicar um pouquinho das etapas. Né? Então, essa primeira etapa é uma introdução rápida que eu dei das ferramentas, e essa etapa seria o processo de iluminação da cena. Essa fase é a prioridade que você deve dar no seu projeto. Ah, mas por que eu tenho que ter essa preocupação com a iluminação da minha cena? Porque ela vai determinar a qualidade final do seu projeto. Entenda o seguinte, se você começar a se preocupar, primeiro criar os materiais e depois de criar os materiais, você for pôr a iluminação, você pode ter muito retrabalho. Imagina que você tem um ambiente que você deixou sem o teto, começou a configurar material e renderizar com a luz do sol batendo na sua cena. Depois que você configurou todo o material, você resolveu colocar a laje da sua casa e colocar uma luz artificial. E a cena ficou horrível. Ficou ruim por quê? Justamente porque você não se preocupou com a iluminação. Quer dizer, você criou uma textura que ela ficou muito interessante para receber luz do sol, vamos falar assim, e para uma composição ali com luz artificial, spots, lâmpadas dicróica, LED, ele já dá um resultado diferente. Então a gente vai resolvendo a parte de iluminação. Depois que eu resolvo a iluminação, eu conseguir deixar a cena interessante, aí eu vou me preocupar em colocar os materiais para conseguir um bom resultado. Então eu vou fazer um passo a passo dessa cena, fazer toda a iluminação, sem me preocupar em nada com os materiais. Quando eu finalizar, é que eu vou brincar um pouquinho com a parte de texturas, certo? Então, só para apresentar para vocês, eu vou trabalhar inicialmente com esse painel de ferramentas. V-Ray Lights são as luzes que eu consigo colocar em uma cena. Então, ele tem uma série de formatos e possibilidades para a gente trabalhar. Primeira coisa importante aqui, eu vou iniciar com a Rectangular Light, que ela acaba sendo o nosso gabarito. Por que gabarito? Porque tem muitas propriedades de luz que se repetem nas outras. Então eu gasto um pouco mais de tempo apresentando a retangular, depois eu vou partindo para as outras fontes. O que seria essa Rectangular Light? Vou reduzir um pouquinho o zoom aqui para fazer um plano de luz grande aqui no chão mesmo. Então, cliquei na Rectangular Light, ela funciona de forma muito parecida com a ferramenta retangular. É só desenhar um retângulo. Eu dou um clique inicial para começar, movo o mouse, clico e ele me gera um retângulo com uma seta. O que essa seta quer dizer? Esse retângulo ele é um plano de luz e a seta está indicando a direção para onde a luz está sendo emitida. Então ele está jogando a luz aqui, no caso, para cima. Eu poderia muito bem girar isso aqui para ele jogar na posição correta. Um outro detalhe importante é quando eu for remover essas luzes do meu projeto. Eu vou clicar aqui no Asset Editor, para ele abrir o painel para mim. Vai dar uma pensadinha para você e já vai aparecer a janela. No Asset Editor, aqui na abinha Lights, ele já está aparecendo aqui para mim Rectangular Light
e Sunlight, retangular, é essa luz que está aqui. Se eu vier aqui na cena, selecionar e deletar, ela não some da lista. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Vou desfazer aqui. Para remover essa fonte de luz, eu tenho que vir pelo painel do V-Ray, o botão direito, Delete. Aí ele efetivamente remove da cena, certo? Eu falo para tomar esse cuidado, porque senão vai ficar um monte de luzes na cena que elas não existem no seu projeto e você acaba se perdendo. Aqui na cena eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a iluminação das arandelas e a gente vai calibrando a iluminação até a cena ficar com o aspecto ali do que a gente precisa. Eu vou aproximar. Isso aqui é uma arandela simplesinha, quadrada. Repara que eu cheguei bem perto, né? Eu vou encaixar uma luz retangular aqui dentro. Então, Retangular Light, cliquei, vou vir aqui na quina, cliquei numa quina, cliquei aqui na outra, está inserida aqui minha luz. Só qual que é a questão? Ela está apontada para cima. Eu gostaria que ela ficasse com a luz apontada para baixo, que ela vai ficar aqui dentro. Em vez de ter que pegar ela, girar, que dá um baita trabalho, a gente usa uma ferramenta do próprio SketchUp. Ó. Eu vou clicar em cima da linha, botão direito, eu tenho aqui a opção virar, e ele me dá as opções vermelho, verde e azul. O que seria isso? São os eixos, né? Quer virar no eixo vermelho, no verde ou no azul. Nesse caso, é no eixo azul. Cliquei na opção azul, imediatamente a seta já está apontada para baixo. Eu vou usar a ferramenta mover, pegar aqui na quina e vou encaixar aqui na abertura. Só que eu precisaria que ela ficasse no centro da arandela. E eu não estou conseguindo enxergar. Então a gente pode usar esse painel aqui, ó, o painel de estilos. Dentro do painel de estilos, eu tenho a primeira opção, que é a opção raio-x. Quando eu clico nessa opção, ele já deixa a minha visualização ali transparente. Deixa eu pôr ele de volta. Agora, eu vou fazer a movimentação da luz para o centro. Eu venho aqui na ferramenta mover, vou vir bem nessa quininha aqui, deixei a luz selecionada, vou movendo para baixo até aparecer uma bolinha. Quando aparecer a bolinha, está ali, ó, ponto mediano do grupo, quer dizer que está centralizado. Coloquei e vou voltar para a minha cena aqui de luz artificial. Repara que ele inclusive desligou o raio-x. Eu sempre recomendo que vocês não façam nenhum ajuste na luz. Coloca ela na cena e manda renderizar. Então, vou apertar o botãozinho aqui de render e ele vai abrir a frame buffer e vai fazer um primeiro render. Inicialmente, ela vai ficar... Deixa eu só desligar um recursinho que eu esqueci ligado aqui. Seria o nosso sol. O environment. Joia. Eu desliguei todas as fontes de luz aqui, então vou mandar renderizar para a única fonte de luminosidade da nossa cena ser justamente a nossa arandela, tá? Então, aguardar um instantinho enquanto ele renderiza. Então, eu já percebi que a luminosidade não ficou boa. Eu vejo que tem uns pontinhos esbranquiçados aqui. Essa luz aqui não está dando conta de iluminar a cena toda. Eu tenho que tomar alguns cuidados que uma única fonte de luz ela não tem que dar conta da cena inteira. Eu estou fazendo uma composição. Toma cuidado que essa janela aqui é o seguinte. Repara que esses quadradinhos passando, eles estão processando a nossa imagem. Se eu fechar a janela, ele continua renderizando. Ó, fechei. Você acha que o render acabou, só que se eu acessar a frame buffer aqui, quando ele carregar novamente, os quadradinhos ainda estão passando na tela. Ou seja, ele não terminou o render. Eu tenho que clicar nesse botãozinho do lado direito, ó, Stop. Aí sim ele vai finalizar o render que a gente está trabalhando. Então, se você começou um render, não deu o resultado que você queria, aperte Stop primeiro, depois você fecha a janela. O meu acabou até finalizando enquanto eu falava. Vou fechar a janela, vou voltar para o Asset Editor, que os ajustes vão se dar por aqui agora. Então, vim aqui na Lights, já me apareceu aqui, ó, Retangular Light. E eu tenho uma série de propriedades aqui. Eu tenho configurações de cor, intensidade, inclusive a unidade que eu posso trabalhar. Ela começou com 30 de potência. 30 de potência ficou muito pouca coisa para aquele espaço. Eu vou chutar aqui já uns 300. Repara que ele me dá uma prévia aqui em cima, então eu consigo ir acompanhando. Eu só tenho que tomar um cuidado, porque a quantidade de luz que é emitida para a cena também
é afetada pelo tamanho do plano. Como eu fiz um retângulo pequenininho dentro de uma arandela, mesmo colocando valores altos, não vai ficar tão forte a iluminação. Coloquei 300, quer dizer, aumentei 10 vezes. Vou renderizar para ver se eu consigo perceber um pouco mais o resultado na cena. Aqui ele começou a jogar um pouco de luminosidade dentro da cena, mas ainda está bem fraco. Mas eu já consigo... Luiz, consegue me ouvir? Estou ouvindo. Então, com uma pergunta aqui, não sei se você quer falar dela agora ou se vai responder ao final. Não, pode falar. Mas é uma pergunta sobre o sol. Onde desliga? Não sei se você fez alguma ação aí onde Sim. da Isso luz aí, natural. eu vou explicar, eu vou mostrar aqui, mas eu vou explicar com um pouco mais calma, que eu vou falar só de iluminação natural também, que eu deixei até a abinha. Eu vou fechar essa janelinha de render aqui. Combinado, então. No Asset Editor, a gente tem aqui o Sol, Materials Lights, que é as luzes, e eu tenho aqui, ó, Sunlight, que é o meu sol. Eu posso tanto vir do lado esquerdo, tem o símbolo do sol, o meu está desligado aqui, ou nesse botão, ó, se eu clicar nele, ele acende o sol. Repara que acendeu o ícone aqui. Se eu clicar no ícone, ó, ele apaga e desliga aqui. Só que eu tenho um outro fator. Eu tenho a luz do sol e a luz ambiente. Eu tenho que desligar duas coisas para a cena ficar completamente em preto. Então eu tenho que fazer um ajustezinho aqui na engrenagem. E eu tenho aqui, ó, Environment, que é a luz ambiente. Aí eu só desmarquei essa caixinha aqui, porque ela está com um mapa. Eu vou comentar um pouquinho depois. Então foi isso que eu fiz. Eu desliguei as duas ali. Então eu desliguei tanto o sol quanto esse environment aqui. Bom, voltando para a nossa cena, ele está finalizando aqui a renderização. Repara que ainda ficou muito fraquinha a iluminação. Só que eu tenho que tomar cuidado, que você pensa, eu vou aumentando a potência até iluminar o ambiente todo. Isso aqui que eu tenho na parede é só uma pequena arandela. Ela não vai dar conta de iluminar tudo. Então eu tenho que ir aumentando a potência aos poucos ali até ela parecer a iluminação efetiva de uma arandela. Então, fez esse primeiro render. Aqui eu vou apresentar uma ferramenta que ela é muito importante para a gente usar no nosso dia a dia, que é o histórico do render. Em vez de eu posso salvar minhas imagens clicando nesse disquete. Quando eu clico aqui, ele vai me perguntar em que pasta que eu quero salvar essa imagem. Só que eu vou ter um problema que eu vou ficar sobrecarregando meu computador, vai encher de imagens. Então, ao invés de fazer isso, eu venho aqui embaixo, nesse Hzinho. Deixa eu até limpar o meu histórico aqui que está cheio. Ele vai abrir essa janela na lateral esquerda. Eu já vou explicar como que a gente faz o ajuste dela. Por padrão, ela vem com todos os botões desligados. Para você ativar esse painel, você tem que clicar nesse primeiro botão. Ele vai habilitar. No meu caso, ele já sabe o caminho. No de vocês, ele vai abrir essa janela aqui. O que é essa janela? Isso aqui é onde eu salvo as minhas renderizações de teste. Ele quer saber aonde eu vou colocar essas imagens. Então eu venho aqui nos três pontinhos e escolho uma pasta do meu computador. Eu costumo jogar na pasta Documentos. Coloquei na Documentos, selecionei a pasta, vou clicar aqui no OK. E se eu clicar nesse primeiro disquete, ele já vai permitir que eu salve a imagem. Então repara que ficou aqui e ele me dá as informações, ó, tamanho da imagem, quanto tempo levou para fazer a renderização. Então agora que ele finalizou, ficou aqui salvo, eu vou fechar. Vou voltar aqui para o Asset Editor e vou fazer mais alguns ajustes aqui na minha Retangular Light. Então coloquei 300, eu achei que ficou muito pouco. Eu vou fazer dois ajustes. Eu vou colocar 600 para ela ficar bem mais forte. E aqui embaixo no Options, eu tenho alguns ajustes interessantes. Eu tenho o quê? Um retângulo que emite luz para baixo. E ele tem uma opção chamada Double-Sided, que seria o quê? Ele vai permitir que aquele plano de luz emita luz para baixo e para cima. Repara que aqui no preview já está jogando luz para o alto. Eu vou mandar renderizar para a gente ver o impacto dessa alteração. Dobrei a potência e coloquei double-sided, quer dizer, luz para baixo e luz para cima. Como ele vai começar a jogar luz para o alto também, eu vou ter uma interação melhor de luminosidade, porque tem os fótons de luz, vão bater no teto, rebater na cena, e eu vou começar
a enxergar alguns detalhes ali do meu ambiente. Então eu começo a ver alguns detalhezinhos aqui do contorno do sofá, da parte da mesinha, do chão. Então aguardar um instantinho enquanto ele finaliza o nosso render aqui. Aí, gente, eu ia usar o método aí de, quando for fazer as renderizações, leva 30 segundos, um minuto e pouquinho. Quem quiser aproveitar para ir fazendo pergunta no chat, aí a Suelen vai passando aqui, eu vou tentando responder para a gente preenchendo o tempo aí enquanto ele vai fazendo essa renderização da cena. Então, enquanto ele pensa aqui, vou comentando um pouquinho sobre as configurações aqui da nossa luz. Eu tenho aqui o controle de intensidade, que foi o ajuste que eu acabei de fazer aqui, passei para 600 a potência, e eu tenho inclusive o double-sided, que ele está jogando luz para cima e para baixo. Uma coisa que acaba atrapalhando muito é justamente esse retângulo aqui, porque a luz faz parte da sua composição, mas o retângulo não. E eu queria que ele não aparecesse na cena. Eu dei sorte que eu coloquei dentro de uma arandela, não vai me atrapalhar. Mas às vezes eu estou numa sala, numa cozinha, um quarto, um ambiente, eu tenho que pôr o retângulo ali perto do teto. Para ele não aparecer, eu tenho essa opçãozinha aqui, ó, Invisible. Então, marca Invisible e o retângulo some. Ah, mas eu vou perder a luz? Não. A luz fica na cena, mas o retângulo desaparece daquele espaço. Então, eu tenho esse resultado. Aqui no meu caso não vai fazer muita diferença, né? Vou fechar aqui para ver como é que está o nosso render. Repara que ele já deu uma certa iluminada na cena. Ah, mas ele está muito granulado, está cheio de manchas na tela. Isso aí em função, uma, da qualidade, duas, da pouca luminosidade que eu tenho na cena. Então, conforme eu for pondo mais pontos de luz, minha cena vai ficando mais interessante. Repara que eu já estou começando a ver alguns pontos aqui do meu projeto. Certo, eu acho que eu posso aumentar um pouquinho a potência também, mas eu vou dar uma salvada nessa imagem aqui de teste. E ele acrescenta aqui. Daqui a pouquinho eu vou explicar como que a gente pode fazer alguns comparativos de iluminação. Então, já começou a dar um efeitozinho na minha cena, né? Mas ainda está um pouquinho fraco. Porém, eu tenho duas arandelas. O que, que eu posso fazer aqui? Eu vou fechar. Então, voltando aqui para a cena, eu coloquei uma fonte de luz dentro dessa primeira arandela. Eu posso fazer uma nova fonte de luz na segunda. Só que se eu vier aqui em Retangular Light, colocar a luz aqui dentro, eu vou ter uma segunda fonte, só que toda vez que eu ajustar a primeira, eu vou ter que vir corrigindo a segunda. A forma mais prática de trabalhar é fazer uma cópia da primeira. Repara que a minha está até selecionada aqui. Liguei o raio-x aqui para conseguir visualizar. Vou dar um cliquezinho aqui fora, arrastar o mouse e fazer uma caixinha para criar uma seleção. Aí como é que eu faço cópia dentro do SketchUp? É com o comando mover. Move, vou clicar nessa quina, movo o mouse para o lado. Quando eu mover para o lado, eu tenho que apertar o botão Ctrl uma vez, para ele entender que é uma cópia. E essa arandela e essa luz aqui eu vou colocar dentro da outra arandela. Coloquei aqui dentro dela. Vou reduzir o zoom aqui. Então, eu tenho luz nas duas arandelas. Só que observe o seguinte, eu tenho duas fontes de luz na minha cena. Se eu entrar no Asset Editor, deixa eu botar aqui no artificial, entrei no Asset Editor, eu só tenho uma aqui. O que quer dizer? Que aquela segunda cópia ela vai se comportar como se fosse um clone. Então, o que eu alterar na primeira, altera na segunda. Isso facilita muito a nossa vida. Imagina que eu tenho uma cena que eu tenho 8 spots aqui nessa parede. Se eu tiver que configurar um por um, vai me tomar muito tempo. Se eu fizer cópia do primeiro e distribuir, tudo que eu alterar no primeiro, altera nos demais. E acaba ficando muito mais prático trabalhar dessa forma. Então, agora que eu tenho duas fontes de luz, vou passar aqui para 750 para dar uma aumentadinha na potência e vou mandar renderizar para a gente ver como que a cena fica com dois pontos. Aqui já começou a aparecer um pouquinho melhor a cena. Repara que eu já estou vendo um pouco mais o contorno do sofá, a Luiz, mesinha. Oi? pode dar uma olhadinha, porque talvez tenha algumas perguntas enquanto renderiza, você consegue tirar dúvida. Tem uma Vai. pergunta que mostra, a pessoa quer saber onde mostra que renderizou.
tem uma pergunta falando qual a diferença em utilizar o mapa de IES na iluminação em spots e na arandela? E a outra você já respondeu que era sobre a segunda arandela. Certo. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tô com a janela aqui que está renderizando. Eu sei que o render está finalizado de duas formas. Ele mostra aqui na parte inferior, tá vendo? Ó, per pass, que ele está preparando a cena, que ele faz o quê? Ele está calculando a iluminação. Esses quadradinhos que ele está passando aqui é a quantidade de núcleos que o seu processador tem. Então, o meu é um processador i7 com 8 núcleos, então ele tem 8 quadradinhos passando. Então, ele vai fazer uma primeira varredura e ele vai dando as informações, renderizando e tudo mais. E outra, enquanto está renderizando, esse botão de stop aqui vai ficar em vermelho. Quer dizer que eu posso interromper. Quando ele finalizar o render, isso aqui vai ficar na cor cinza. Aí a outra dúvida, que aí o mapa, eu acho que ela perguntou na verdade aqui de IES, né? A pessoa perguntou. Deixa eu ver. Qual a diferença de usar mapa de OR na iluminação e spots? Na verdade, eu acho que a dúvida aqui é referente à iluminação IES. Essa iluminação IES, ela trabalha com uma... Como é que eu posso falar? Ela trabalha com cálculo fotométrico. Então, ela pega uma lâmpada real que existe aí no mercado de um fabricante, faz uma leitura das informações, quanto que aquela luz emite em lumens ou em candelas, a potência dela, a partir de que distância ela começa a perder potência. Toda aquela informação fica num arquivinho com essa extensão IES, como se fosse um bloquinho de notas. Eu pego essas informações e coloco dentro de uma luz na minha cena. Quando eu faço esse processo, ele vai reproduzir exatamente a mesma quantidade de luz, inclusive o mesmo efeito na cena. Então eu consigo fazer uma proposta de renderização, inclusive trabalhando a parte de luminotécnica, e é bem preciso isso. Ele consegue reproduzir com bastante fidelidade. Quem trabalha com maquete eletrônica e projetos acaba usando a luz IES justamente porque ela faz efeitos muito bonitos visualmente, que nessas marcas que ele está colocando no meu render aqui na parede, ele já consegue deixar ela com alguns desenhos, alguns efeitos ali mais interessantes. E a qualidade de luz também fica lá em cima, ela é muito melhor. Deixa eu ver, acho que eram mais essas dúvidas aqui, né, por enquanto. Aqui o meu já está finalizando aqui a renderização, então já estou conseguindo visualizar minha cena, vejo aqui o sofá, a luz aqui na parede, o mobiliário. Então eu consigo perceber que aqui seria mais um controlezinho da parte da potência da iluminação. Se eu aumentar um pouco mais a potência, ele já vai me dar um resultado mais interessante. Então, o próximo ajuste que eu vou fazer aqui vai ser aumentar a potência e a gente vai trabalhar um pouquinho com as cores também. Bom, finalizou o render, vou salvar aqui no lado esquerdo. Repara que ele vai acumulando os renders, ele mostra sempre os últimos. Qual que é a vantagem de eu renderizar sempre pelo mesmo ângulo e ir salvando os renders? Eu posso fazer um sistema de comparativo que a gente chama de teste AB. Por exemplo, eu vou pegar o anterior, que foi esse aqui, que estava com uma arandela só, eu venho aqui em cima e clico na letra A. Quando eu clicar na letra A, pô, sumiu aqui, aí que tá, ele dividiu a tela. Do lado esquerdo, tá aqui, ó, letra A, ele está mostrando o último render, o render anterior, do lado direito, a renderização atual. E eu posso pegar essa barrinha e arrastar, para perceber o quanto que melhorou a luminosidade. Repara que antes essa área estava toda em escura, e agora, quando eu arrasto para cá, eu já consigo visualizar como que a luz interagiu dentro desse espaço aqui. E eu vou fazendo testes, trocando a iluminação, mexendo em potência, até conseguir o resultado que eu preciso para a cena. E aí, para finalizar esse comparativo, eu venho nesse AB, clico em cima, que ele desabilita para mim e volta a iluminação da cena. Primeira coisa que a gente percebe, pô, mas a cena ainda está escura, né? Mas eu já estou conseguindo perceber um resultado aqui interessante. Eu tenho outras fontes de luz para trabalhar na cena. Então, eu tenho que ir gradativamente colocando os pontos, aumentando a potência, até chegar no resultado que eu preciso. Vou fechar aqui. Então, o que eu poderia mexer aqui? Talvez na potência. Vou rolar aqui para cima. Vou colocar aqui 1000 para ficar mais forte. Repara que eu comecei com 30, né? E outra coisa que eu posso trabalhar é a cor da luz. Porque essa iluminação aqui, para visualizar o último render, eu volto no Frame Buffer, ela está branca, né? Aí se eu vier aqui, Color Texture, a caixinha está branca, clico dentro dela, ele vai me dar esse Color Picker aqui.
Aí você imagina, eu quero trabalhar com uma lâmpada de Croy, com uma lâmpada cor quente, eu posso vir aqui e escolher uma cor de amarelo, algum tom aqui. O problema é que sempre fica horrorosa a cor. Fica um amarelo sempre muito feio. E a gente não acerta a cor da lâmpada incandescente. Então, nas últimas versões do V-Ray foi acrescentado esse painel aqui, ó, K, Kelvin. Então, temperatura de cor. As luzes, quando você pega, inclusive em catálogos, ela vem a especificação da cor dela em Kelvin. Então, ele fala 6.500 Kelvin, que é cor branca. Se eu, por exemplo, aumentar isso aqui para 8.000 Kelvin, ele já vai puxar para um azulado, tá vendo? Ele vai indo na direção do azul. Isso aqui é luz de refletor, luz de estádio. Eu queria uma lâmpada de Croy com uma lâmpada incandescente. Então, em vez de 6.500, eu já tenho que pôr um valor mais baixo. Eu vou pôr 4.500 aqui. Eu vou pôr até 5.000. Então, você vê que ele dá uma amarelada bem suave, que é justamente o que a gente precisa aqui. Ó. Não precisa dar ok em nada, é só confirmar. Eu mudei para 5.000 Kelvin e aumentei para 1.000 a potência. Vou mandar renderizar de novo e já vai dar uma mexida aqui na nossa cena. Então, enquanto ele pensa aqui, eu já vou comentando os outros ajustes que a gente pode fazer aqui também. Dentro do Asset Editor, na parte de iluminação, eu vou deixar visível o meu disco aqui de novo. Ele está com o retângulo aqui em cima. Eu tenho a possibilidade também de trabalhar com o formato dele. Ele tem um formato aqui retangular. Eu posso mudar o shape dele para um formato de disco, que ele fica redondinho. Muda a potência de luz, dá um efeito, faz alguma coisa diferente? Não, ele não muda nada o efeito da iluminação, mas ele facilita muito para quando eu tenho que encaixar esse retângulo dentro de uma cúpula, de uma arandela, de um spot, então eu já consigo dimensionar de uma maneira mais prática. Eu posso ajustar as dimensões tanto por aqui, quanto com a ferramenta escala diretamente na área do Sketch. E aqui embaixo eu também tenho alguns outros ajustes. Um que eu uso bastante é esse Shadows aqui. O que esse Shadows faz? Ele desliga a sombra. Aí você fala, mas eu estou pondo uma iluminação, ele vai desligar a sombra, não vai ficar ruim esse resultado? Aí que tá. Em algumas situações eu não quero que os objetos projetem sombra. Por exemplo, imagina que eu tenho um vaso aqui. Coloquei uma luz do lado direito, a luz bate no vaso e projeta a sombra para o lado esquerdo. Porém, a sombra ficou muito escura. Eu posso pôr uma outra fonte de luz no lado esquerdo apontando para cá. Só que eu fico com aquele efeito de sombra cruzada. Uma sombra para a esquerda, uma para a direita. O que eu faço? Eu ponho uma luz complementar desse lado, mais fraca, e desligo a sombra. Então ele só vai dar uma clareada no lado do objeto até a gente ver o resultado. Então ele só vai valorizar. Então em alguns casos é interessante desligar aqui os shadows. Vou fechar aqui. Já está dando uma renderizada na cena. Repara que melhorou um pouquinho a luminosidade. E mesmo antes de finalizar, eu posso fazer um outro ajuste aqui, que seria o seguinte, né? Fazer um comparativo. Então, enquanto ele vai pensando aqui na renderização, vou selecionar essa última imagem renderizada e já vou pedir para ela ser a imagem A. Então, ele mostra para mim aqui como que estava antes e, no nosso caso, como está ficando, enquanto ele ainda está renderizando aqui para a gente. Mas acho que dá para perceber um pouco a tonalidade da cena. Então, aqui eu estou com uma cena com a luz branca e aqui com a luz com 5.000 Kelvin. Está levemente amarelado. Então, o ambiente ele já passa a ficar mais aconchegante. Então, você vê que fica parecendo uma sala de espera de hospital aqui, e aqui já fica mais uma sala residencial, algo mais confortável ali. Então, um pouquinho que você mexe na cor da luz já vai melhorar bem o resultado da sua cena. Então aqui ele já está passando assim de Luiz, novo. tem umas... Desculpa. Oi, É que pode tá falar. falando de iluminação, a gente tem algumas dúvidas aí. Não sei se você já respondeu. Olha só, se eu colocar a unidade de potência em watts e o mesmo valor da lâmpada que tem, será exatamente a mesma iluminação Olha, da lâmpada que eu tenho? sim, eu já fiz esse teste e não vai dar o mesmo resultado. Então deixa eu entrar, deixa ele só finalizar, eu já salvo aqui, eu já comento em cima disso. Vou Tá, e tem uma salvar aqui. outra... Pode Tá, e falar. tem uma outra que estando todos os elementos da cena em branco, as texturas ficam melhor. Porém, e se no SketchUp eu já tiver colocado algumas texturas,
Como deixo tudo branco para iniciar o V-Ray? Ah, eu vou mostrar isso também. Já dá para fazer, porque é um Ah, problema porque você entra no armazém 3D, baixa um modelo ali, ele veio todo colorido, você não vai arrancar a textura para poder renderizar em branco para depois colocar as texturas de volta. O V-Ray ele tem uma funcionalidade que eu peço para ele, renderiza tudo em branco. Essa funcionalidade ela só pede um cuidado, que ele vai deixar tudo branco, inclusive os vidros. Então, na hora que se eu quiser uma luz do sol entrando, o meu vidro está branco. Então, eu tenho que fazer uma configuração no material para ele não obedecer esse ajuste. Mas eu vou mostrar também, quando a gente trabalhar na parte de luz natural. Então, salvou aqui, vou comparar com o anterior. Então, eu tenho uma cena do lado esquerdo com a luz branca e aqui com a luz amarelada. Já ficou um pouco mais interessante aqui. Aí, só para não esquecer a dúvida aqui da parte de lumens, ó, retangular light, e eu tenho aqui, ó, units. Eu consigo pôr luminous power, né, ó, radiance power, que watts. Só que acontece, isso aqui, se eu mudar o tamanho da luz, se eu colocar aqui 1000 watts e eu mudar o tamanho da luz, eu vou ter menos iluminação e ele não atualiza o valor automaticamente de intensidade. Então acaba não sendo muito confiável esse resultado. Eu vou fazer um testezinho aqui do lado de fora, só para ver se ele não vai tomar muito tempo de render. Eu vou fazer uma luz aqui. Deixa eu fazer aqui no interno, eu arrasto ela para fora. Para eu ter um chão aqui, eu vou fazer aqui em cima. Deixa eu ver se ele colabora para fazer um render rapidinho aqui. Ó, coloquei uma retangular light, olha o resultado que ele deu. Tá dando isso aqui de iluminação, vou dar um stop aqui. E vou ver a potência, ó, 30 de potência, certo? Agora eu vou pegar a ferramenta escala e vou reduzir o tamanho dela. Repara que ela ficou bem pequenininha. Vou até subir um pouquinho aqui. Asset Editor continua com os mesmos 30. Olha o que acontece quando eu renderizo. Tá vendo a claridadezinha que ele deu aqui? Quer dizer, eu mudei o tamanho da luz e ele mudou a potência, porque eu tenho uma área maior emitindo luz. Ele continua com os mesmos 30, independente de se eu tivesse colocado Radiance Power, 30 de radiância. Se eu renderizar com um plano grande e um plano pequeno, ele afeta o resultado. Então tem que tomar cuidado, que isso acaba não sendo muito confiável. Vou deletar aqui. Eu acho que deu para explicar, mas se tiver ainda alguma dúvida dessa parte, você pode ir perguntando aí no chat. Bom, voltando à nossa configuração aqui, vou mostrar a última renderização, a gente ficou com esse resultado aqui. Já começou a ficar interessante a cena. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma luz dentro da cúpula, que ela está bem sem graça, né? Poderia dar uma valorizada nela. Vou fechar aqui. Eu vou usar essa aqui, ó, Spherlight, que é uma bolinha de luz aqui. Em vez de colocar lá dentro, eu costumo fazer ela direto no chão. Ó. Vou colocar aqui. Quando você clica nela, eu tenho que dar um ponto onde ela vai ser inserida, movo o mouse, e ele vai aguardar o quê? Ou eu clico para confirmar, ou posso inclusive digitar algum valor, né? Vou pôr 0,1 aqui para ela não ficar muito grande. Porém, eu preciso colocá-la ali dentro da cúpula. E dá sempre trabalho. Você pega, arrasta, ela cola nas outras coisas. Então, quando eu vou fazer movimentação desses objetos, eu faço dois ajustes. O primeiro, eu venho na câmera e ponho projeção paralela. Então ele tira aquele efeito de perspectiva e depois eu pego na vista frontal. Aí aqui na vista frontal eu faço aqui, ó, deixei ela selecionada, eu não vou clicar nela. Com o comando mover eu vou vir do lado de fora. Vindo do lado de fora, posicionei aqui, repara que ela está certinho na frente da cúpula, porém ela não está dentro. Legal. Próximo passo, eu venho na vista do alto, ligo o raio-x, aí pelo lado de fora, não clico nela novamente, ó, e arrasto ela para dentro da cúpula. Então, essa visão ortogonal facilita muito na hora de colocar a iluminação. Repara que ela ficou certinho ali dentro da cúpula. Vou voltar para a cena que está aqui em artificial. Ó, se eu ligar o raio-x, ela está lá dentro. Ó. Então, antes de renderizar, ó,
30 de potência, não mexer em nada. Vou mandar renderizar do jeito que está. Depois a gente faz os ajustes necessários aqui. Então tinha um elemento que ele estava totalmente apagado aqui da cena e agora ele já está bem mais interessante. Então ele já está começando a dar uma valorizada. Vou ter que fazer uns ajustes de potência também para conseguir visualizar esse resultado aqui na íntegra. Tá, deixa eu aproveitar enquanto ele renderiza. Eu acho que tem mais algumas dúvidas aqui. Deixa eu ver quando acabar o curso. Tem um que tá com dúvida de computador aqui, né? A parte de computador, do que eu recomendo ali de componentes, né? Tenta pegar sempre um processador, pelo menos um processador i7, para ele dar conta do processamento ali de dados que a gente tem, pelo menos um processador i7. O ideal é você ter, no mínimo, uns 16 de memória RAM. Então, processador i7, uns 16 de memória RAM. 8 dá? Dá, mas você pode sofrer um pouquinho. O HD, o ideal é que você tenha um HD SSD, que é um HD de alta performance ali para você instalar os programas. O ideal pelo menos uns 240 GB de um HD SSD. E placa de vídeo já é outra briga. Então, minimamente o que a gente chama de placa de vídeo dedicada, que ela se concentra só naquela tarefa que ela está fazendo. Então a gente tem que tomar cuidado com essas placas de vídeo, que às vezes eu pego um processador bom, eu pego ali HD SSD, memória RAM e a placa de vídeo integrada, então ela não dá conta do processamento de vídeo. Então, assim, esses são os primeiros pontos que eu recomendo. Então, notebooks Oi, game... Luiz. Oi? Luiz, não é porque eu fiz uma pergunta, você respondeu outra aqui. Não, falha É, do áudio, eu não é consegui porque ouvir. você leu. Ah, tá. Falhou o áudio, né? É, Porque tem umas perguntas aí, essas mais técnicas, aí eu tô pontuando aqui. Teve uma pergunta que acho que tá falando bem do que você está pedindo, você tá mostrando, que é se eu obedecer o tamanho da luminária e a altura do teto, essa dúvida seria para distribuição de luminárias em um ambiente. aí a tendência é ficar bem fiel. O ideal é que assim você tenha uma luz IES. Depois eu vou pegar uma aqui e colocar na cena só para vocês verem o resultado que essa luz dá. Porque a luz IES ela vai ter a curva fotométrica, né? Todos esses outros pontos de luz que a gente está trabalhando aqui na cena, eles estão simulando a iluminação. Então, aproveitar que finalizou, eu vou salvar aqui. Eles estão simulando a iluminação. Então, você vai calibrando ali, vamos dizer, literalmente no olho. Se você tem esse tipo de luz IES, essa luz, ela reproduz com fidelidade a luminosidade que a gente tem na cena. Tem até perguntando o que é essa luz IES aqui. Depois eu vou pegar um arquivinho para mostrar como que é essa luz. Porque ela fica mais fácil eu mostrando do que eu tentando explicar algo muito técnico, tá? Bom, finalizou o render, vou comparar com o anterior aqui. Então, olha como é que ele já ficou. Estava com uma cena já relativamente ali sem graça, né? Branca, acabei até não salvando outra com a luz amarela. E a nossa luminária aqui já passou a fazer parte ali do nosso ambiente. Aí mais alguns ajustes para a gente fazer. Eu já vou fazer dois para não tomar muito tempo de render, tá? Potência. Aqui está só com 30. Eu vou colocar aqui 1000 de potência também, para ele ficar forte, porque luz de cúpula de luminária sempre tem uma intensidade bem alta. Além disso, eu já vou mexer na cor dela. Só que em vez de 5000 Kelvin, eu vou colocar 4000 Kelvin. Eu vou deixá-la bem amarelada. Isso aqui é uma luminária que ela está simulando uma lâmpada incandescente. Joia. Outro probleminha que eu tenho aqui. Essa luminária aqui. Se eu ligar o raio-x nela, eu tenho uma luz lá dentro. Como é que eu ponho uma luz ali dentro? Duas, como é que eu seleciono aquele item ali? Um recurso muito interessante que a gente tem dentro do V-Ray é essa opção aqui, ó, Convert to Mesh Light. Ele pega uma luz, um objeto qualquer e transforma esse objeto em luz. Em vez de eu tentar modelar, porque eu não vou conseguir modelar uma lâmpada com esse formatinho aqui. Então basta selecionar esse item, clicar aqui no Convert to Mesh Light, ele já transforma ele em luz. Só que aí qual que é o problema? Como é que eu pego ele? Aqui o macete é o seguinte, a gente vai vir no próprio Sketch, vou vir aqui em janela,
bandeja padrão, e eu tenho aqui embaixo, ó, estrutura. E ele vai me habilitar essa janela aqui. Então, no SketchUp é muito comum a gente baixar modelos que ele tem um grupo, dentro de um grupo, dentro de um grupo, dentro de um grupo. Então, conforme eu for selecionando o objeto, ele me indica, ó, esse aqui é o componente 7. Vou clicar nessa seta aqui e ele vai me falando o que tem dentro. Eu vou escolhendo, ó, tem esse, esse. Opa, pegou o corpo ali, mas eu quero só a pontinha. Tá uma setinha do lado. E eu vou indo na hierarquia até conseguir pegar. Ó. Peguei ele, esse grupinho aqui, ó, componente 3. Eu venho nessa opção aqui, ó, Convert to Mesh Light, cliquei e ele vai fazer isso aqui. Ó, ele vai pôr uma caixa em volta desse item, ou seja, ele transformou isso aqui em luz. Vou dar um clique fora aqui da ESC algumas vezes, ó, já estou conseguindo visualizar. Então, vou voltar aqui para a nossa cena. E agora, o que eu fiz de ajustes? Aumentei a potência da luz que está na cúpula, deixei ela bem alaranjada e coloquei uma fonte de luz aqui. Vamos ver o impacto que vai dar na nossa renderização. Aí, aproveitando as dúvidas aqui, a luz da cúpula do abajur foi uma sphere light mesmo, foi essa de bolinha aqui em cima. Então, ela é basicamente a mesma coisa que a rectangular light. Qual que é a diferença? É o formato dela. Tem um formato ali redondo. Então, como eu deixei bem potente isso aqui, uma lâmpada que vaza mais luz, olha como ele já deu uma bela de uma interação aqui na cena. Então, eu já consegui a luz aqui da parede, a luz aqui da cúpula, e aqui ó, já começou a aparecer uma luzinha ali dentro. É que como eu não mexi na potência, ela está com só 30 de potência. Mas eu já estou conseguindo um resultado bem interessante aqui para o espaço. Então, das fontes de luz que a gente trabalhou aqui para a cena, Rectangular Light, Sphere Light e Mesh Light. Então, essa Mesh Light, ela transforma o objeto em luz. Então, o objeto que a gente tem na cena, agora ele está emitindo luz. Aqui seria só questão de um ajustezinho na potência. Mas agora que a gente já tem uma composição praticamente completa na cena, olha como o espaço já vai ficando muito mais interessante. Deixa eu aproveitar uma dúvida aqui. Se a incandescente compramos no mercado com 3.000 Kelvin, não dá para deixar tudo em 3.000. Também dá. É que a gente tem uma questão que é o seguinte, conforme a gente vai pôr na luz na nossa cena, uma luz vai engolindo outra. Então seria basicamente que eu dou o exemplo, eu pego um ambiente todo fechado e acendo um fósforo. Então assim, o fósforo é muito fraquinho, mas ele gera um pouquinho de luz ali na cena. Se eu acender a lâmpada, aquela luz do sol fica irrelevante. Então eu não consigo perceber ela. Então, brincar um pouco com essa variação de tonalidade, 3.000 Kelvin, 4.500, 6.500 que é a luz branca, você vai dando um contraste, porque por mais que uma luz vai engolir a outra, elas vão se somar na verdade, mas a cor da luz permanece na cena. Então repara que essa luz aqui, como eu tenho uma superfície branca por dentro, ficou bem estourada a luz, ficou bem branco aqui dentro, porém a luminosidade dela já ficou amarelada, porque como está muito próximo à cúpula, a luz foi muito incisiva ali, então ele fica o que a gente chamou de luz mais estourada. E aqui já ficou uma luzinha um pouco mais suave para a gente trabalhar. Bom, aqui ele já está avançando, não era para estar tão lentinha a renderização, mas pode ser um pouquinho da parte de conexão, mas a gente já está conseguindo ver bem o resultado. Eu vou comparar aqui a anterior, acabei não salvando a última, mas a gente vai percebendo a evolução da cena. Então eu tinha isso aqui e eu fui aumentando a luz, trabalhando as cores, principalmente as cores. Olha como dá uma bela de uma valorizada na cena. Então, se eu tenho um ambiente todo branco e ele está dando esse resultado interessante, mesmo que os pezinhos da mesa fossem todos em branco aqui. Você vê que está convincente, isso aqui está interessante para minha cena. Então, se eu começar por materiais daqui para frente, a tendência é ficar cada vez melhor. Então, se eu pôr um material em uma cena como essa e o material ficar com aspecto ruim, o problema é o material, não é efetivamente a iluminação. Então, eu consigo cercar o problema. Porque às vezes você faz o material, você fala, ficou ruim, foi a iluminação. Mexe na iluminação, o material continua ruim.
Aí você vai no material, só que a iluminação já está alterada. Você fica num ping-pong que parece que não vai ter fim. Aqui não, acerta a iluminação, partiu para a etapa de materiais, o seu projeto já vai ficar show de bola. Bom, aqui uma dúvida também dessa parte de renderizar em CPU e GPU. Eu mesmo não sou muito especialista na diferenciação. O V-Ray ele abre para a gente essa possibilidade, aqui na parte de renderização, de CPU e GPU. Isso aqui, GPU já seria, CPU seria a renderização através do processador, e GPU seria a renderização do processador da placa de vídeo, mas aí demanda de ter placa de vídeo robusta. Então, o que a Chaos Group ali que desenvolve o V-Ray fez? Como já tem muitas máquinas montadas exclusivamente para renderização, né, aí eu estou falando de workstation, estação de trabalho. Então, nas versões antigas, ele tinha uma baita de uma máquina e não conseguia usufruir de toda a potência. Então, essa renderização em GPU veio para isso, para você conseguir tirar vantagem desse recurso. Bom, aqui finalizou. E o outro recurso, Luiz, só adicionando essa questão, né, da velocidade da renderização. Como eu expliquei logo no início, a gente tem essa possibilidade hoje de renderizar também em cloud, né? Sim. E acho que vai ser bem legal para quem tem dúvida em relação a isso, a questão da robustez da máquina, poder fazer esses testes de não ter que configurar máquina nenhuma virtual, é coisa muito simples, né? Um clique, você continua trabalhando na sua máquina enquanto as máquinas virtuais fazem o trabalho de renderizar para você. Então é bem legal, por isso a gente vai dar essa oportunidade para o pessoal testar. Muita gente está trabalhando de casa, não é com aquela máquina que trabalha, né, nos escritórios, e talvez isso vai ser um grande facilitador aí para o dia a dia. Sim, acho que esse é um dos melhores recursos que a gente tem hoje no mercado, porque ao invés de você comprar aquela máquina quase uma nave espacial, você consegue com uma máquina bem mais simples atender essa demanda aí. Então, você faz o projeto dentro do seu computador, manda para a nuvem, ela se encarrega de fazer todo o processamento e te devolve a imagem renderizada. Bom, aqui é o seguinte, finalizou esse render, repara que a cena já está bem interessante aqui. No máximo, uma reguladinha aqui na potência dessa luz aqui. Só que eu vou aproveitar para mostrar um outro recursinho aqui. Na verdade, eu vou fazer mais uma renderização. Vou aumentar um pouquinho a potência dessa, mas acho que não vai aparecer tanto para o que eu vou fazer. Vou vir aqui, Lights, ó, Mesh Light. Outra coisa que é interessante a gente fazer, porque isso aqui para ficar lotado é muito rápido, então a gente pode dar uma organizada. Eu posso vir aqui e renomear, ó, Retangular Light, ó, botão direito Rename, ou clica duas vezes. Ó. Vou colocar aqui, chamar de Arandelas, Sphere Light, Cúpula e Mesh Light, Pendente. Então eu já identifico eles muito rápido. Esse aqui já vou pôr pelo menos uns 750 aqui no pendente de potência, e eu vou pôr uma outra fonte de luz aqui. Eu vou pôr uma Retangular Light bem grande. Então repare que de acordo com o tamanho, ela vai ficando potente. Botão direito, virar, azul, e vou subir ela pelo menos 1 metro aqui. Está numa altura legal. Vou voltar aqui para a minha cena. Então, essa última renderização já ficou um espaço bem aconchegante. Quando eu colocar uma luz geral, que nem essa que eu posicionei, eu vou inclusive reduzir um pouquinho a potência dela aqui. Vou deixar com uns 5, para ela não engolir demais. Eu já tenho uma outra composição ali no meu projeto. Para que eu já tive uma interação melhor aqui dessa luz da cúpula, e a luz branca ela acabou engolindo aquele amarelado da cena. Então, às vezes você acha, putz, mas colocar uma luz com 4.000 Kelvin, 3.000 Kelvin, que é uma incandescente, vai ficar muito laranja. Depende da composição que você fez na cena. Então, se você pôr mais ou menos luz, isso aí vai variar também a quantidade de luzes, a temperatura de cor que você está trabalhando, a potência que você colocou para cada uma. E o mais interessante, que eu tenho controles individuais disso aqui. Eu posso fazer uma cena e falar, vou desligar as arandelas, vou desligar o pendente, vou deixar só a cúpula, só a luz da cúpula acesa, então só a luz geral. Isso vai valorizando muito o seu projeto, vai ficando bem mais interessante. Então, enquanto ele pensa aqui nessa renderização, eu vou fazer até um teste AB aqui para a gente ver como fica diferente, ó. Do lado esquerdo a gente está com aquela luz mais amarelada, do lado direito uma luz branca aqui. Você repara que não ficou aquele branco absoluto, ele deu uma quebrada no amarelo, mas não ficou aquele branco que estava
nessa versão aqui, um branco muito mais morto, né? Aqui ele já tem um pouco mais de vida, ele tem um pouquinho de tonalidade amarela aqui. Tá, deixa eu aproveitar as questões aqui. Aí estão perguntando da renderização em Respondendo nuvem. Isso, eu estou respondendo alguns individualmente aqui, a gente falou, mas eu vou aproveitar e enviar logo na sequência. Todas as pessoas que estão inscritas nessa webinar, a gente vai mandar um tutorial para ensinar as pessoas em como poder renderizar em nuvem, tá? Para poder facilitar. Porque ou então a gente pode marcar uma outra webinar para falar só desse assunto, porque também é legal, né, Luiz? Então isso aí rende um webinar completo, né? Que ele tá até os ícones dele aqui, ó, tá vendo? Ó? Render with Chaos Cloud. Vou voltar para cá. Aí, deixa eu aproveitar para mostrar umas configurações que a gente pode fazer. Isso aqui foi uma renderização que eu não fiz nenhum ajuste na parte gráfica ali. Ah, detalhe interessante, né? Deixa eu voltar aqui para o anterior, fazer o teste AB aqui. Então, essa renderização do lado esquerdo aqui, deixa eu só puxar. Ó. Isso aqui é a qualidade da renderização, tá? Detalhe, médio. Eu não coloquei no alto. Ou seja, se eu colocar no alto, a tendência é ficar melhor ainda. Ele vai reduzir o quê? Esses granuladinhos aqui que estão aparecendo. Ó. Se aumentar a qualidade. Mas a gente tem que tomar cuidado. Dependendo do tipo de cliente que você tem, cliente residencial, isso aqui já para ele já vai ficar incrível. E outra, levou 4 minutos e 50, que inclusive eu estou achando até estranho que está demorando tanto, que eu já testei essa cena aqui, eu consegui fazer uns 2, 3 minutos, um render com uma qualidade bem interessante. Então, poucos minutos você consegue gerar um resultado ali muito interessante na cena, se você se focar em dar uma estudadinha nas fontes de luz, na composição que você vai trabalhar. Ele tem muito recurso interessante para isso. Bom, enquanto ele vai pensando aqui, vou mostrar algumas coisas aqui justamente da parte de configurações. Aí tinham me perguntado como que eu faço para a cena ficar toda branca. Ah, eu tenho uma cena já cheia de materiais, eu queria deixar ela toda branca. Eu tenho que vir aqui na engrenagem, no Settings, dentro aqui de Global Illumination, deixa eu descer um pouquinho, vocês vão observar o seguinte, ele tem todos esses campos aqui, só que ele tem esse botãozinho aqui, ó, Switch to Advanced Settings. Então, esse botão ele vai passar esse painel aqui para o modo avançado. Quando eu pôr no modo avançado... Ui, Oi? desculpa te interromper de novo. O Pode pessoal falar. está falando que está com um leve delay aqui na gravação. Então, quando for falar da luz, eles pediram para poder falar um pouquinho mais devagar. Tá, jóia. Então, vou retomar aqui. Ó. Eu estou até acompanhando na minha tela aqui para ver como é que está o delay, que eu estou com outro computador aqui. Então, vim aqui na engrenagem. Do lado direito, eu tenho aqui ó, essa tarjinha cinza, Global Illumination. Ela, por padrão, deixa eu descer um pouquinho, ele mostra esse botãozinho aqui. Isso aqui é a configuração standard. Eu posso passar para o modo avançado. Por que eu tenho que passar para o modo avançado? Porque tem uma opção escondida aqui. Ó. Vou clicar nela, vou descer um pouquinho, e ele tem esse campo aqui, ó, Ambient Occlusion. Ah, desculpa, eu estou misturando aqui. Esse ambiente occlusion eu vou usar já. Na verdade, para tirar dúvida, como é que faz para deixar a cena toda branca? Esse aqui, ó, Material Override, é do lado esquerdo aqui, tá? O que seria esse Material Override? Ele sobrepõe todas as cores por uma cor que eu escolher. Então, tudo na minha cena vai ficar da cor que eu clicar aqui, ó. Tá vendo que está um tom de branco? Se eu ativar, quando ele renderizar, fica tudo branco. Nessa cena não vai dar para perceber. Então, vou deixar para mostrar isso aqui quando a gente trabalhar com... quando já tiver os materiais na cena. Esse ambiente occlusion, ele dá uma valorizada nas juntas. Vou tentar explicar de uma forma um pouco mais simples aqui. Bom, finalmente está finalizando o render aqui. Dependendo da quantidade de luz e da composição que eu tiver, alguns itens não ficam muito perceptíveis. Alguns itens. O que seria esses itens? Por exemplo, eu tenho uma transição do chão que sobe para a parede. Repara que eu tenho essa quina aqui. Né? Tem outra quina aqui em cima, e eu tenho uma série de detalhes do móvel, do estofado, da poltrona, e isso não fica muito evidente dependendo da iluminação. Então, eu posso, deixa eu só aproveitar para salvar o render aqui, dar uma valorizada
nesses detalhes aqui. Como que eu faço? Eu vou só fazer o nosso testezinho, abrir aqui com o anterior. Ó, isso aqui como que ficou? Estava amarelado dessa forma e agora ficou dessa daqui. Mas são renders o quê? Ó, levou 6 minutinhos aqui para finalizar. Bom, aí voltando para o item que eu estava comentando, vou vir aqui. Deixa eu carregar aí para vocês. Estou novamente aqui no Asset Editor. Tem aqui, ó, Global Illumination. No Global Illumination, eu ativei o modo avançado e ele tem esse Ambient Occlusion. O que é esse Ambient Occlusion? Essa ferramenta, até o jeito que ela surgiu, é meio engraçado, porque era uma ferramenta de... Quando o pessoal ia trabalhar com renderização para games, as cenas ficavam muito limpinhas. Eles queriam um visual mais para fazer um jogo mais na pegada de zumbi, cidade abandonada, os cantos ali sujos. Então, essa ferramenta ela sujava os cantos. Então, toda vez que eu tinha um cantinho de uma parede, de uma quina, ele dava uma leve escurecida. E o pessoal de arquitetura percebeu que se eles regulassem isso aqui bem fraquinho, ficava mais convincente a cena. Então, vou fechar aqui e vou fazer um testezinho. Aí, interessante, repara que levou 6 minutos para renderizar. E eu queria fazer um teste. Só que se eu for renderizar tudo, vai levar mais 6 minutos. Então, eu tenho uma outra opção que é esse ícone aqui, ó, Region Render. O que ele faz? Ele renderiza um pedacinho da cena. Então, eu clico nele, vou vir aqui na cena e vou pegar um pedaço do sofá. Fiz um retângulo, ó, segura e arrasta, ele fez essa caixa. O que o V-Ray vai fazer agora? Quando eu mandar renderizar, ele não renderiza tudo, ele renderiza só esse quadrado. Então, vou tentar dividir um pouco mais a tela aqui e mandar renderizar, para a gente ver a diferença que dá aquele Ambient Occlusion ligado. Eu só vou conseguir perceber o resultado quando ele finalizar a renderização. Então, repara que os quadradinhos estão fazendo a varredura só dentro desse espaço aqui. Então, é muito comum você ter uma cena, você mexeu num detalhezinho de cromado, numa luminária, numa textura de um piso. Então, ao invés de fazer um render de teste da tela inteira, você faz um render de teste de um pedacinho do cenário ali. Isso aí acaba ajudando bastante. Aproveitar para dar uma olhada nas questões aqui. Aí, aproveitando, gente, eu refiz a parte que eu expliquei da iluminação, acho que deu para ver um pouquinho melhor, né? Porque como está processando o render, ele acaba consumindo um pouquinho deixando um pouquinho mais arrastada a renderização ali. Para que ele está finalizando, já vai passar a última varredura e já vai dar para ver bem melhor. Agora dá para visualizar. Repararam como todas as juntas ficaram bem mais escuras? Então, acho que já deve estar aparecendo aí para vocês. Eu tenho do lado esquerdo aqui a minha renderização com o Ambient Occlusion desligado e aqui com o Ambient Occlusion ligado. Então ele já dá um resultado bem diferente na cena. Então todo lugar que eu tiver algum detalhe, alguma junta, uma transição, ele deixa mais chamativo. Então repara como estava apagadinho essas emendas aqui. Esse Ambient Occlusion, ele tem configurações também. Não é nada muito sofisticado. Eu tenho rádios, que é o tamanho da emenda que ele vai fazer, e o Occlusion Amount, o quanto que ele vai suavizar. Deixa eu ver se está dando um delay para abrir a janela. Eu estou falando desse painel aqui, ó, Ambient Occlusion. Eu tenho esses dois campos aqui. Eu costumo deixar na configuração padrão. Esse Occlusion aqui evita ao máximo passar isso aqui de 2,5. Fica muito feio a cena. Então, o 0,8 já está numa configuração ótima para a gente trabalhar. Bom, vou reduzir aqui, desligar essa cena. Vou jogar a nossa renderização aqui anterior na tela. Então, olha o resultado que eu tive da cena. Então, ficou isso aqui, a minha composição, tá com uma iluminação interessante, tem uma luz no teto, tudo ajustado. Aí, de repente, você fala, putz, eu queria dar uma melhoradinha nisso aqui, acho que eu vou jogar dentro do Photoshop para dar uma ajustada. Não precisa se preocupar em levar para o Photoshop para fazer a pós-produção. Eu tenho esse primeiro ícone aqui do lado esquerdo, ó, Show Correction Colors. Cliquei, ele vai me abrir essa janela na lateral direita aqui. Esse painel aqui à direita que ele está mostrando,
ele tem uma série de campos que eu posso fazer toda a correção de luminosidade da imagem. Ó. Eu vou clicar aqui em exposição. Repare que, deixa eu resetar aqui a exposição, ele estava até com uma configuraçãozinha aqui já em cima. Então, digamos que minha cena ficou com a luz toda estourada. Eu posso muito bem vir aqui em exposição ó, e ajustando até ficar da forma que eu achar mais interessante. Um problema que acontece muito é como é que eu faço para saber que a luz está estourada. Que nem, por exemplo, aqui, para que a luz da cúpula ali ficou ultra estourada. Eu não estou conseguindo nem enxergar direito aqui na cena. Está dando um delay para vocês. Vou pôr aqui no meio. Ficou muito forte aqui da cúpula, das arandelas. Aqui embaixo eu tenho um segundo botão, que é esse, ó, Force Color Clamping. Quando eu clicar nele, ele me dá essas manchas aqui na tela. Ó, mancha azul claro, azul escuro. Isso aqui é o que está estourado. Ó. Eu vou tirar aqui. Fica a cena normal. E aqui ele mostra um padrão de mancha ali na tela. O que eu posso fazer? Esse Highlight Burn, que é o quê? A luz que está queimando a cena, eu posso ir aumentando ou diminuindo. Ó. E eu vou reduzindo até sumir ou quase sumir essas manchas aqui. Aí quando eu desligar, ó, eu percebo que a iluminação está condizente com a cena. Então esse recurso é justamente para você perceber o quão a luz está estourada. Então eu tenho o controle de exposição. Deixa eu desligar ele aqui. Eu tenho o Highlight Burn, que ele para tirar. Tá vendo que visualmente é muito ruim de entender o que esse Highlight Burn está fazendo. Mas se eu ligar essa opção aqui, o Color Clamping aqui, eu já tenho uma noção muito mais interessante de como está ficando. E o contraste, que eu posso dar uma brincada no contraste ali da cena. Então repara que eu fiz todo o ajuste aqui de pós-produção da cena. Vou desligar a exposição aqui, que estava até estourada. Coloco de volta, ó. Deu uma finalizada, não precisei mandar para o Photoshop, ele já tem uma percepção muito mais refinada do ajuste que eu posso fazer dentro da nossa cena. Então eu costumo fazer muita regulagem por aqui. Balanço de branco, Hue Saturation. Então para quem já tem uma basezinha de Photoshop, isso aqui ajuda demais. Bom, essa foi a primeira etapa aqui da iluminação do artificial. A luz natural ela já é um pouco mais tranquila. Então o que eu fiz aqui? Nessa parede da direita que está branca, eu deixei duas paredes. Né? Então se eu pôr na luz natural aqui, eu já vou ter uma janela aqui com a luz do sol entrando. Então vou vir aqui, voltar aqui para natural, clicar aqui dentro do Asset Editor, nas luzes. Putz, mas eu vou trabalhar com a luz do sol agora. Então o que eu preciso fazer? Eu vou desligar as minhas luzes. Então vou clicar no íconezinho, deu um delayzinho para vocês, né? Vou desligar essas luzes aqui na lateral esquerda, Angular Light. Vou ativar a luz do sol. E na engrenagem eu vou deixar no Environment, o meu background ativado, que eu tinha desligado para essa cena. Vou fechar aqui. Como é que eu vejo a parte de iluminação do sol dentro do SketchUp? Esse recurso está dentro desse painel Sombras. Então, cliquei aqui em Sombras. Ele me mostra aqui esse ícone. Quando eu clico nele, ele já ativa as luzes da minha cena. Então, repare que a luz já está entrando aqui dentro do espaço. Eu posso controlar o horário que eu tenho aqui, a luminosidade, que nem aqui está 9h15. Posso controlar o período do ano. Esses campos claro e escuro, eu recomendo que vocês não mexam para quem for renderizar com V-Ray. Por quê? Se eu vier aqui, ó, mexer, repara que ele está afetando a luminosidade aqui. O escuro é a mesma coisa. Então, voltar para o que estava, 80, 45. Por que eu não posso mexer neles? São ajustes que são feitos diretamente na tela do Sketch. O V-Ray não lê essa informação. Então, eu não vou saber como que está a iluminação da minha cena. Vou voltar só no Asset Editor aqui. Deixa eu desligar aqui a exposição e resetar. E vamos mandar renderizar a cena do jeito que está aqui, só a luz do sol entrando para a gente ver como é que fica. Então, já começou a fazer o render, eu percebo que eu estou tendo uma interação de luz aqui bem forte aqui na cena. Uma coisa que eu posso fazer, mesmo antes de finalizar o render, é fazer um controle de exposição. Posso vir aqui, ó, Exposure Value, deixei ligado. Vou ativar aqui, ó, Color Clamping, para que já ficou tudo muito azulado. Então eu posso vir aqui no Highlight Burn e vir descendo, para ele tirar o estourado. Repara que o azulado já foi quase todo embora. Quando eu desligar aqui,
Ainda está intenso aqui, que eu deixei só estourado um pouco no chão. Vou reduzir mais. E eu já consigo ver com que cara que ficou a cena. Repara que os contornos aqui estão muito sem vida. Se eu não me engano, eu deixei o Ambient Occlusion ligado. Estou no Asset Editor aqui. Vai estar dando um delayzinho para vocês, né? Habilitou. O Ambient Occlusion está ativado. Então, eu estou renderizando, principalmente com luz do sol, a gente tem muito problema nesse sentido. Eu não estou conseguindo perceber muito os contornos, volume e tudo mais. Então, quando ele finalizar esse passe de render aqui, a gente já vai conseguir ter noção de como que ficou toda a parte de contornos e volumetria da nossa cena. Aproveitar para ver se temos questões aqui no chat. Enquanto ele pensa aqui, vou dando explicando alguns detalhezinhos aqui dentro do sketch. A luz do sol, deixa eu minimizar aqui, vou reduzir um pouco a cena. A luz do sol está vindo pelo lado direito aqui, então eu tenho o painel de controle de sombras aqui do sketch e eu posso mudar o horário. Então, eu posso pôr de manhã, posso pôr de tarde, posso pôr o horário que eu quiser aqui, para um lado, para o outro. Só que aí que está, aonde que eu controlo a luz o percurso do sol? Porque você fala, mas na casa do meu cliente o sol está vindo dessa direção e ele se põe desse lado. Eu tenho que configurar o norte da minha cena. Então, o próprio Sketch ele já tem uma ferramentinha de controle do norte, mas ele não aparece no painel de ferramentas, então eu tenho que trazer ele via atalho. Então, eu vou vir aqui, ó, janela, preferências. Deu um delayzinho para vocês aqui, ó. Janela, entrei nesse campo aqui, ó, preferências, tá? Estou acompanhando na minha tela aqui para ver se atualiza para vocês. Ó, preferências. E eu tenho esse painel aqui, ó, atalhos do lado esquerdo. Eu posso vir aqui em cima e filtrar e digitar aqui, ó, norte. Ele provavelmente, o de vocês, vai estar sem atalho nenhum. Ó. Vem aqui, ferramentas ângulo norte, eu venho adicionar atalho, vou pôr a letra N de norte para aproveitar. Maisinho, já tem o atalho. Vou dar OK. Vou dar uma giradinha aqui, vou deixar o sol bem mais baixo. Repara que a sombra está para cá. Quando eu clico na letra N para ativar o norte, ele me dá esse formatinho circular com uma seta para frente. Essa seta com a linha grossa está indicando para onde o norte está apontado. Eu vou dar um clique, vou mover o mouse. Repara que a sombra está se movimentando. Por quê? Eu estou mudando a posição do norte. Então eu posso pegar até no Google Maps ou até na planta do meu cliente ali, ver onde o norte está, ajusta a posição dele e aí sim eu começo a fazer os ajustes ali de iluminação. A gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes eu pego uma cena que nem essa aqui da casa do meu cliente, eu ponho o sol entrando, fica super bonito, mando renderizar. Só que essa janela do cliente não toma sol ou toma sol em outro horário, não dá esse resultado. Então ele teria que fazer uma proposta com iluminação artificial para conseguir o resultado que ele precisa. Bom, aqui já está finalizando a renderização. Então repara que ele dá uma sujadinha nos cantos, o ambiente ocluso. Então eu consigo perceber a volumetria dos materiais ali com muito mais precisão. Poderia deixar a iluminação artificial ligada junto? Pode, sem problema nenhum. Você pode trabalhar tanto com iluminação só artificial, só natural. E o bacana foi o controle aqui de exposição que foi feito. Ó. Então, se eu desligar ele, ó, minha cena estava dessa forma, estava super estourada. Aí, quando eu fiz uns ajustezinhos de exposição, já fiz todo o controle. Me poupou todo o trabalho de renderizar de novo, de mandar para o Photoshop fazer uma pós-produção e toda aquela trabalheira que a gente acaba tendo ali em qualquer projeto. Ele já está finalizando aqui a cena. Já eu vou salvar esse render aqui. Aí eu vou mostrar últimos recursinhos rápidos aqui. Deixa eu dar um save. Uma coisa que a gente acaba fazendo é sofrendo ali para criar os materiais da nossa cena, né? Então, o que eu posso fazer aqui para não ter esse trabalho todo é vir no Asset Editor. Deixa ele carregar aí para vocês.
Vou vir aqui em materiais, na lateral esquerda eu tenho essa setinha aqui. Eu posso clicar, ele vai abrir a biblioteca para mim. Então, essa biblioteca aqui na lateral esquerda são todos os materiais que o próprio V-Ray já oferece para a gente. São materiais prontos que a gente pode usar ali para trabalhar. Então, eu vou pegar alguns para a gente jogar aqui na cena. Então, deixa eu começar aqui pelo Wood, pegar um materialzinho de madeira para a gente colocar no nosso piso. Para trazer um material para o meu projeto, ó, é só segurar apertado e arrasta para dentro do editor. Arrastei, soltei, já apareceu ali, ó, Floor. Vou pegar esse Fabric aqui, que eu vou pegar dois materiais aqui. Eu vou pegar esse vermelho. Deixa eu achar só mais um aqui. Uau, vou pegar esse verde aqui. Vocês vão ver que as propriedades dele são bem diferentes ali, são materiais já super personalizados. Aí, nessa cena, eu vou voltar com a luz artificial aqui, só para a gente ver o resultado do que a gente trabalhou. E eu vou apagar o sol e vou ligar novamente as nossas luzes. Ó. Então, desliguei o sol, acendi as luzes de novo, vou tirar o nosso background aqui. Está dando delayzinho para vocês, ó, desativei o background. Vou voltar aqui para materiais. Então eu vou aplicar esses materiais que a gente acabou de pegar. Então vou jogar umas cores bem chamativas aqui. Então ele só acabar de pensar aqui. Vou jogar uma textura aqui na parede. Essa textura que ficou em cinza, que vai aparecer na tela para vocês, ela na verdade é esse material verde aqui, tá? É que em função do mapeamento que foi feita uma alteração da cor dela diretamente no Sketch. Em vez de fazer a pós-produção no Photoshop, foi feito aqui direto. Joguei esse material. Agora vou partir para o nosso digníssimo sofá. Vou selecionar esse tecido vermelho aqui para aplicar nele. Aí, novamente, ele vai ficar com um tomzinho de marrom, mas na renderização ele vai ficar vermelho. E no nosso piso, vou pegar aquele material da biblioteca, que é aquele de madeira. Deixa eu ver, tá dando delayzinho ali, já vou aplicar aqui no piso. Então aqui o sofá eu coloquei o material vermelho, a parede vai ser verde, tá? E o piso já está aparecendo uma textura de madeira aqui. Eles não estão com as cores originais aqui na tela em função do jeito que eles foram configurados no V-Ray, tá? Vou mandar dar uma renderização aqui, que vai ser um dos últimos renders que a gente vai trabalhar. Então repara como eu já tinha uma cena toda configurada com a parte de iluminação e eu voltei para ela. Então eu tinha isso aqui na minha cena. Deixa eu ajustar aqui até o Light Burn aqui. Então, minha cena estava dessa forma aqui, eu já vi que a iluminação estava de acordo com o que eu precisava. Quando eu coloco os materiais, ó, eu não tenho muito o que me preocupar, principalmente que eu tenho uma série de materiais prontos ali na biblioteca. Então é só pegar os materiais e colocar na cena. Uma coisa que eu recomendo é que os materiais, você crie os seus próprios materiais. Você vai ter muita situação que você vai pegar, sei lá, um piso Zeliane, um determinado revestimento de um fabricante, você tem que saber criar os seus materiais. Só que em um projeto é muito comum a gente ter materiais genéricos. O que seriam esses materiais genéricos? Eu preciso de um cromadinho para um puxador,
Eu preciso de um piso de madeira só para me mostrar aqui no projeto. Que piso? Ah, qualquer piso. Eu quero um tom de madeira parecido com o que foi especificado no projeto. Pega da biblioteca, resolve o problema ali. Algumas cores básicas, metais, tecido, você acha tudo pronto. Você não tem que ficar configurando do zero. Isso aí te dá um tempo gigantesco ali, porque você passa a se concentrar nos materiais importantes ali da sua cena. Isso facilita bastante. Uma outra coisa que a gente vai percebendo aqui, que essa configuração, esse preset de iluminação ficou muito bom para a cena toda branca. E eu fiz uma cena muito escura. Então, essa cena aqui, como está muito escura, é normal a gente ter que fazer um ajuste da iluminação. Fala, putz, eu vou ter que vir configurando todos os pontos de luz até dar o resultado que eu preciso. Controla pela exposição. Então, controle de exposição, eu vou aumentar aqui o que precisar. Ó. Vou ativar o Color Clamping aqui. Repara que nessa cena aqui, ó, luz branca, olha como ficou a arandela estourada. E nessa, olha como que ficou. Quase nada. Então, cada cena vai pedir uma composição. Então, eu posso fazer uma única configuração de iluminação. Pelos controles de exposição, eu vou fazendo os ajustes necessários ali até chegar no resultado que eu preciso. Deixa eu desligar o Color Clamping aqui. Olha como ficou. Para essa cena ficou ruim. Para essa aqui, já ficou bem interessante. Então, 3 materiais rápidos prontos com acabamento muito bom que a gente pode pegar pela biblioteca. Gente, então, de conteúdo seria basicamente isso aqui. Né? Queria abrir aí para ver se vocês têm mais algumas dúvidas. Se vocês quiserem mandando pelo chat enquanto ele vai renderizando, a gente já vai esclarecendo para vocês aí. Lembrando, Luiz, que a webinar vai ser disponibilizada a gravação, né, para o pessoal. Muito em breve a gente vai mandar um e-mail aí, com o link, né, para acesso no nosso canal do YouTube. Essa webinar a gente também vai mandar alguns tutoriais sanando as dúvidas sobre o uso dos créditos para renderização em nuvem. Eu vi aí que tem algumas perguntas pessoal repetindo, né? Como o nosso tempo já está quase acabando, a gente podem ficar tranquilos que vocês vão receber aí ao longo da semana o link para poder acessar e poder ver toda essa parte. Sim, então, aí eu deixo também meus contatos com vocês. Vocês podem entrar aí em contato se precisar de alguma coisa, se quiser esclarecer mais alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade também. Deixa eu tentar ler algumas aqui que estão no chat, né? Deixa eu ver. Lauro Estúdio. Ah, foi meu aluno do IPOG, que legal. Bom revê-la. Como que eu ativo essa aba onde ficam os renders? Né? Eu imagino que deixa eu ver, a Renata está perguntando dessa abinha lateral aqui do lado esquerdo. Essa aba é esse Hzinho aqui embaixo. Tá vendo a letra H? Vou clicar no H, ó, ele esconde. Deixa eu esconder tudo aqui. Ó. Quando a gente renderiza, ele dá essa janela, certo? Então eu quero esse painel à esquerda para fazer o salvamento do render temporário. Então esse Hzinho aqui, ó, Show BBF History Window. Então aí eu venho salvando as imagens aqui e eu posso fazer o teste AB. Ó. Eu posso fazer até com o mais antigo. Esse aqui vai ser meu teste A. Opa. Eu falei, não está querendo fazer o AB aqui. Ah, ele pegou. É por causa do. Ele tá diferente daqui por causa do ajuste de exposição. Aí, para ajustar a exposição, luminosidade e tudo mais, é o primeiro aqui, ó. Correction Color. Repare que as correções que eu fizer aqui, ele afeta todas as imagens. Então, se eu quiser salvar, eu tenho que fazer o ajuste, ficou do jeito que eu preciso. Aí, aqui eu salvo uma renderização efetiva. Né? Clica aqui, ele já recupera a imagem para mim. Eu acho que deu um delayzinho para vocês aí, né? Então, ó, Hzinho aqui embaixo é o histórico do lado esquerdo, tá? E o painel de configuração do lado direito é esse primeiro botão aqui embaixo, Show Correction Colors. Tá, deixa eu ver mais algumas perguntinhas aqui enquanto ele renderiza. Deixa eu ver, o Ângelo está perguntando que ele perdeu uma parte, né? Mas a Suelen já falou que o webinar vai ficar gravado, vocês vão ter acesso depois. Deixa eu desligar isso aqui para a gente ver a cena por completo. Ó, aqui ficou um pouquinho estourado, então eu posso vir no
Light Burn aqui dá uma reduzidinha. O ideal é que essas manchas sumam ou quase sumam. Aí quando eu desligar, ó, já tirou um pouco das manchas ali. Peguei texturas genéricas, inclusive aqui para o sofá, mas repara como ficou rápida a configuração. Fora que, como eu tinha um bom ajuste de iluminação, a cena já ficou ok. Coloca material e vai embora. Um ajustezinho, dá uma calibradinha na luz e ele já resolve super bem. Acho que daria até para reduzir um pouquinho o contraste aqui, que ficou um pouco queimada aqui a renderização. Legal, gente. Mais alguma dúvida aí que vocês quiserem pôr no chat aí para a gente passar a régua aqui e encerrar? Suelen, você quer completar com mais alguma coisa? Ui. Não, era só isso mesmo, agradecer você, agradecer a participação aí. Eu vi que o pessoal deixou muitas perguntas. Eu vou selecionar todas essas aqui e atendê-los depois de forma individual. A gente está com todos os contatos aí, né, da pessoa que participou. Se tiver alguma dúvida pontual, algo urgente, a gente tem, como eu falei, nossa equipe lá na TotalCAD, a gente está atendendo normalmente, à disposição para atender todo mundo, né? Tem o nosso suporte técnico também que dá um super apoio em algumas dúvidas pontuais. Pedir para o pessoal ficar de olho no e-mail que vai chegar aí ao longo da semana. 2 e-mails. Primeiro, o cupom de desconto. A gente vai dar 25% de desconto para quem, né, quem quiser comprar agora o V-Ray para SketchUp, tanto a licença permanente quanto a licença anual. Então, e para essas pessoas a gente vai dar créditos para poder fazer essa renderização em cloud também. Então, assim, é uma super oportunidade, só vale até dia 30. Tenho certeza que, né, você conseguiu mostrar para o pessoal grandes novidades. Essa versão Next está sensacional, então o pessoal que ainda não atualizou, aproveita, porque é a chance aí de vocês conseguirem ter mais efetividade, né, mais agilidade no trabalho de vocês. É isso, agradecer, dizer que a gente está à disposição e em breve vocês também vão receber um e-mail com a gravação dessa webinar. Legal, gente. Espero ter ajudado vocês aí. Acabou ficando meio rapidinho, deu um certo lagzinho, mas acho que deu para entender bem, tá? Só finalizando, essa renderização aqui que ele acabou é qualidade médio, tá? Então, ou seja, mesmo no médio você já consegue fazer uma apresentação ali consistente que, vamos dizer, você não passa vergonha ali com o seu projeto. Aqui seria só questão de aumentar a qualidade que ele vai tirar qualquer pixelado, granuladinho que tenha ficado na imagem. Que eu fiz uma imagem pequena aqui. Mas seria isso, gente. Agradeço muito a participação de vocês aí, espero ter ajudado. Precisando, entre em contato aí com a gente, com a TotalCAD também. Então vocês vão ter um suporte completo aí para quem estiver trabalhando aí com o Isso. V-Ray.